É isso aí, meu caro curioso! Estamos no último vídeo da playlist de Citologia Humana e, para encerrar, nós vamos falar hoje sobre divisão celular, sobre mitose e meiose. Vem comigo! Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Para começar, o que é divisão celular? Meu querido colega de vida, divisão celular é um processo que acontece na célula, onde uma célula se transforma em duas células filhas idênticas à célula mãe. E por que isso é importante? Seres que são unicelulares se reproduzem através da divisão celular. E nós, exemplos de seres multicelulares, crescemos e nos mantemos bem e saudáveis pelo mesmo processo. Acompanhe comigo. Todos nós já fomos uma única célula e só nos tornamos o ser que somos hoje por conta da divisão celular, porque a célula é igual ao amor. Quanto mais você divide, mais você tem. Mas, meu caro curioso, como é que uma célula vai se transformar em duas? Para responder esta pergunta, a gente precisa lembrar que no núcleo da célula tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. E quando está perto o início do processo de divisão celular, esse material genético se condensa e é aí que nós vamos ver cromossomos na verdade, né? Antes nós temos o material em cromatina. Quando se condensa, nós temos o material em cromossomo. Essa condensação evita que acidentes com o DNA aconteçam durante a divisão celular. E o citoesqueleto que nós comentamos no vídeo passado se reestrutura todo para que o processo aconteça. Vamos ver isso melhor. A célula tem o seu ciclo celular, que é desde quando a célula surge até quando ela se divide em duas. Esse ciclo celular é dividido em divisão celular, é na intérfase que a vida ativa e comum da célula acontece, ou seja, síntese de proteínas, etc. e etc. Também é nessa fase que a célula cresce e o seu material genético se duplica, preparando a célula para tal divisão. A divisão celular é dividida entre mitose e citocinese. Mitose é a divisão do núcleo e citocinese é a divisão do citoplasma, mas é muito comum a gente chamar o processo todo só de mitose. E ele acontece, meu querido, em apenas 5% do tempo total do ciclo celular. Já a intérfase, que é o período entre as divisões celulares, é o período de intervalo, nós temos a intérfase em 95% do tempo do ciclo celular. Vamos falar um pouco mais então sobre a intérfase. A intérfase é dividida em três fases, que são G1, S e G2. O G1 vem antes da duplicação do DNA. Como você pode ver, a gente tem só uma cadeia de DNA aqui no G1. Já no S, o DNA se duplicou. Nós tínhamos uma cadeia e agora nós estamos formando duas cadeias de DNA. E o G2 é quando o DNA já se duplicou. Então, aqui nós temos duas cadeias de DNA mostrando que o DNA está duplicado, mas nós estamos ainda numa única célula. Quando ocorrer a mitose, nós vamos ter duas células. Vamos clarear um pouco. O G é de gap, que é intervalo em inglês. E o S é de síntese, que é síntese também em inglês. Espero que eu tenha pronunciado certo. Mas o que vale é que G está representando intervalo e S está representando síntese, ou seja, duplicação do DNA. Agora chegou a hora de falar de mitose. Bom, meu caro curioso, a mitose é um processo onde uma célula, como eu já comentei, se divide em duas células filhas. E esse processo corresponde também, como eu já comentei, a 5% do ciclo celular. Ele tem uma duração, vamos dizer, de 30 a 60 minutos aproximadamente. A mitose é dividida em fases. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A prófase é a primeira fase, onde os cromossomos duplicados começam a se condensar. A carioteca e o nucleolo desaparecem e os centríolos que compõem o centro celular se duplicam. Como você pode ver aqui na fase da prófase, que é a primeira fase da mitose, a carioteca e o nucleolo vão desaparecer,
Os centros celulares ficam duplicados e os cromossomos também começam a se condensar, já estão duplicados. A metáfase é quando cromossomos duplicados se condensam, já estão bem condensados e se alinham no que a gente chama de placa metafásica, que é aqui bem na linha do equador da célula, bem na região central. E os centros celulares liberam microtúbulos que vão se chamar de fibras do fuso e que vão se juntar aqui no cromossomo. Em que parte do cromossomo que eles vão se juntar? Num lugar chamado de cinetocoro, que é ali no centro do cromossomo. Aqui na figura nós temos ela numa corzinha diferente, que é a região onde ele vai se ancorar. Para acontecer o quê? Para na anáfase, esses cromossomos serem separados, serem puxados pelo microtúbulo, pelo fuso mitótico. Então, o que é a fibra do fuso? O que esse microtúbulo vai fazer? Ele funciona como se fosse uma cordinha que se amarra ao cromossomo, aos cromossomos, aliás, no cinetocoro, e puxam ele para lugares opostos, para regiões opostas da célula, como aqui na anáfase nós podemos ver. Então, o que acontece na anáfase? As fibras do fuso mitótico se encurtam para separar os cromossomos, ou melhor, as cromátides irmãs, e levá-las a polos opostos da célula. Se você não sabe o que é um cromossomo, se você não sabe o que é uma cromátide irmã, eu vou deixar o link do vídeo cromatina e cromossomo na descrição do vídeo, para você poder acompanhar melhor. E enfim, então, na telófase, o que acontece? Tem o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, na verdade duas cariotecas e 2 nucleolos, porque a gente vai ter 2 células, e o material genético dentro dessa carioteca se descondensa. E como a gente tem 2 nucleolos e 2 núcleos, e 2 centros celulares também, acontece a divisão do citoplasma, como você pode ver aqui. Acontece o estrangulamento do citoplasma para poder formar 2 células filhas idênticas à célula mãe. E esse processo é chamado de citocinese. A mitose é então quando uma célula se divide, se transforma em 2 idênticas a ela, ou seja, com os mesmos cromossomos e o mesmo número de cromossomos. Se a célula for diploide, ela vai se transformar em 2 células diploides. Mas caso a célula seja haploide, ela vai se transformar em 2 células haploides. O que é uma célula diploide e uma célula haploide? Palavrinha maldita essa. Uma célula diploide é uma célula que tem 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, os cromossomos estão dispostos aos pares. Todas as células do ser humano, com exceção dos gametas, apresentam 46 cromossomos, em 23 pares. Já os gametas são células haploides, ou seja, elas têm um só conjunto cromossômico. Os nossos gametas, ao invés de terem 46 cromossomos, têm apenas 23 cromossomos. Existem, no ciclo celular, pontos específicos onde é decidido se a divisão da célula irá acontecer ou se ela não irá se dividir. E esses pontos se chamam pontos de checagem. Caso ocorra danos à molécula de DNA, a célula fica parada no ciclo até resolver o dano. E se não for possível resolver esse dano, a célula pode entrar em apoptose, que é a morte programada da célula. Isso, meu caro curioso, em indivíduos saudáveis. Vale lembrar que a célula precisa de fatores externos para se duplicar. Estes fatores são geralmente substâncias que chamamos de fatores de crescimento. Vindo aqui na nossa figura, esse primeiro ponto é o ponto de checagem do G1 e ele observa se há DNA lesionado. Já o segundo ponto, que é aqui bem no finalzinho do G2, checa se tem DNA lesionado e também se ele ainda não se duplicou. E o terceiro ponto, já dentro da mitose, checa se os cromossomos estão alinhados na placa metafásica. Agora, meu caro curioso, enfim, nós vamos falar de meiose.
A meiose é o seguinte: você duplica o material genético e divide 2 vezes, ou seja, você terá no fim apenas metade do número de cromossomos nas células filhas. Deu para entender? Acompanha comigo. Esta célula teve o seu material genético duplicado uma vez. E agora esta célula vai ter o seu material dividido, porque a célula vai se dividir. O que aconteceu aqui? Aconteceu um crossing over, ou seja, uma troca de material genético entre os cromossomos. Por que isso acontece? Acontece para aumentar a variabilidade genética. Não se preocupe, porque a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Mas vamos lá. Ela se dividiu, então, uma vez, e aí, em vez de eu ter 4 cromossomos, eu vou ter 2 cromossomos em cada célula, um par de cromossomo, belezinha? Agora ela vai se dividir de novo na meiose 2. Já aconteceu o processo de meiose 1 e vai acontecer o processo de meiose 2. O que acontece na meiose 2? Esse material genético vai de novo se dividir, porque vão formar mais 2 células filhas. E o que acontece então? Eu tenho 2 cromossomos aqui, eu vou ter um cromossomo numa célula filha e um cromossomo na outra célula filha. Mesma coisa aqui embaixo. Por isso que no final, a meiose, você vai ter metade só do material genético que você tinha na célula inicial. O processo é dividido então em meiose 1 e meiose 2, como eu falei para vocês. Na meiose 1, nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, nós temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Esses nomes são chatinhos mesmo, mas não tem muito o que fazer. A única coisa é que pró vem de primeiro, então a primeira fase, essa aqui vamos dizer que é a metade da fase, esse aqui é a fase de separação e esse é o final. Resumidamente, nas prófase 1 e 2, os cromossomos se condensam. Nas metáfases 1 e 2, eles são ligados aos microtúbulos que os levam para a linha equatorial da célula. Nas anáfases 1 e 2, os cromossomos são separados, ficando em polos opostos da célula, e nas telófases 1 e 2, os cromossomos se descondensam e há novamente a formação de núcleos e nucléolos, semelhante ao processo de mitose que nós vimos. Qual é a diferença então? Fora o fato de ter divisão 2 vezes, existem outras diferenças pontuais aí. Na prófase 1, vai acontecer um negócio chamado de crossing over, que eu comentei com vocês. E o que é o crossing over? É a mistura da parte do material genético de um cromossomo para o outro, a fim de aumentar a tal da variabilidade genética, porque isso é favorável para a espécie. E quando acontece o crossing over, os cromossomos acabam ficando presos um ao outro pelo quiasma, que é o lugar onde eles vão se cruzar. Depois disso, segue igual a metáfase 1, anáfase 1 e a telófase 1. Vamos lá. Nós temos a intérfase. Onde a nossa célula está tranquilinha, e nós temos a prófase 1, que é a primeira fase. O que acontece? O material genético se duplica, carioteca vai sumir, nucleolo vai sumir, e os centros celulares também vão se duplicar e vão ir para regiões opostas da célula. Na metáfase 1, esses centros celulares vão liberar microtúbulos, que vão ser o fuso mitótico, que vão se aderir no cinetocoro do cromossomo e vão puxar esses cromossomos para lados opostos da célula. Mas essa segregação de cromossomos só vai acontecer aqui, ó, na anáfase 1. Então, esses cromossomos vão ser puxados para lados opostos da célula. Se eu tinha 2 cromossomos juntinhos aqui e 2 cromossomos juntinhos aqui, eu não vou separar cromátides irmãs, eu vou separar cromossomos inteiros. Por quê? Porque é a primeira divisão, beleza? E agora na telófase 1, o que vai acontecer? Os meus cromossomos já estão separados, o centro celular já está na periferia, a única coisa que falta fazer é fechar essa célula, é dividir essa célula. Eu não representei aqui, mas nessa hora a célula já está bem parecidinha com a célula da intérfase. Vamos então para a meiose 2.
eu não vou ter intérfase novamente, ou seja, não vai acontecer duplicação do material genético, porque ele já foi duplicado. Agora eu vou ter intercinese. E qual é a diferença então? Não vai se duplicar material genético na intercinese. O que vai acontecer? Vai só se dividir novamente. Daqui para frente é a mesma coisa. A carioteca vai sumir, o nucleolo vai sumir, os centros celulares vão ir para lugares opostos da célula, vão se unir aos cromossomos e vão puxar cromátides irmãs. Vão separar cromátides irmãs dos cromossomos originais. E aí o que vai acontecer? Telófase, estrangulamento do citoplasma e duas células filhas com metade do material genético da célula mãe. Bom, querido colega de vida, com isso chegamos ao final do vídeo e da playlist de Citologia Humana. Agradeço o carinho e a companhia e até a próxima!